Eu não sei se você tem mais de 21 anos ou menos de 21 anos, mas em 1987 eu tinha 21 anos e eu estava me formando em computação na faculdade. E com 21 anos eu não tinha a menor ideia. Claro que eu tinha planos, eu tinha expectativas, eu tinha sonhos, mas eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo aos 30, 40, 50 anos, eu não tinha a menor noção. E eu acredito que você também, quem já tem mais idade, vai estar olhando para trás aos 21, cara, nada. Quem ainda não tem 21 vai pensar, putz, o que vai acontecer no futuro? E a gente não sabe, isso é uma bênção por um lado e uma preocupação por outro, né? De qualquer forma, logo que eu me formei em 1987, eu vim trabalhar aqui na minha cidade, aqui em Lages, Santa Catarina, e eu fui trabalhar numa empresa, numa rede de lojas de departamento no CPD, né, Centro de Processamento de Dados daquelas lojas. Naquela época não havia computador no caixa para emitir cupom fiscal, tirar nota, entregar para o cliente, já fazer a venda e já registrar no contas a receber aquele dinheiro ou registrar já nas saídas de movimentação de estoque do produto, porque o produto foi vendido, o item saiu, então baixa de estoque, que nada. Havia um CPD, um Centro de Processamento de Dados. Nós recebíamos todo dia maços de papelzinho que eram digitados no final do dia para processar os dados de crediário, de estoque, etc., para o dia seguinte. E era um trabalho muito legal na época, mas era um trabalho bastante pesado, porque tinha que se digitar tudo aquilo. E eu lembro que eu trabalhei uma boa parte nisso. Tempo da faculdade também, a gente trabalhava com computadores Super Mini, os IBMs de grande porte, maquinão, né? Quando eu estava, inclusive, saindo da faculdade, estava chegando o primeiro PC, o primeiro personal computer na faculdade. E a gente olhou para aquilo, para quem que vai usar isso aí? A gente usa computador de grande porte, a gente usa Super Mini, a gente usa maquinão, né? E hoje, caramba, todo mundo usa um PC, um personal computer, seja ele qual for. Provavelmente o celular que você pode estar usando para estar assistindo agora esse vídeo, dá para considerar sim como um PC, um personal computer, porque ele tem todas as características, os mecanismos, as ferramentas, o hardware para ser considerado, inclusive, um computador pessoal. Eu me formei, então, lá em 87, vim para Lages, vim trabalhar aqui nessa rede de lojas de varejo, no CPD, e teve um momento que um amigo meu me liga de Florianópolis e me disse assim, Atos, tem uma empresa aqui chamada NTS, Núcleo de Tecnologia de Software, e eles estão precisando programadores, cara. Você não quer vir morar em Florianópolis e trabalhar aqui? Imagina, 1980, isso foi em 1988, ele me ligou dizendo que faltava gente no mercado. Até hoje falta gente nesse mercado de tecnologia. E eu fui embora, fui para Floripa trabalhar lá. A proposta foi muito bacana e a gente trabalhou alguns anos lá, assim, um projeto muito legal. Eu trabalhei naquela época em duas frentes, em dois sistemas, um sistema para a biblioteca da Prefeitura de Florianópolis e depois eu fui trabalhar num projeto que envolvia IBM, a NTS, que era a empresa onde eu trabalhava, e a Artex, que é a fábrica de roupões, de toalhas, roupa de cama, etc, etc. A Artex acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar. E eu lembro que aquele projeto era com o seguinte intuito: nós precisamos melhorar a produção de roupões, roupão de banho, né? Para aumentar a produtividade da costura, enfim, de todo o processo. E naquela época a gente usava uma linguagem de programação chamada Prolog, que já permitia a gente escrever código, programas, com base em técnicas e recursos de inteligência artificial que hoje estão sendo super falados. Naquela época, em 88, a gente já estava trabalhando e programando inteligência artificial. E o que a gente fez foi muito interessante, foi muito bacana na época, assim, deu assim, um resultado muito legal, que foi, nós pegávamos os pedidos que chegavam na fábrica, os vendedores vendiam os roupões, as quantidades para cada um dos seus clientes, a gente pegava aqueles pedidos todos e botava em linha de produção de forma a aumentar a produtividade sem cansar tanto as senhoras e as moças que ficavam nas máquinas costurando os roupões. Porque acontecia o seguinte, normalmente os pedidos de venda de roupão da cor branca eram a grande maioria, então vinha um monstro do pedido de uma quantidade enorme de roupão branco e vinha um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, um pouquinho de marrom, mas o grande pedido era branco. E o que acontecia é que colocava na linha de produção a cor branca e branco, chegava uma hora que as mulheres já não enxergavam mais outra coisa, era branco.
diminuía a produtividade, aumentava o cansaço, enfim, produção caía. Para você ter uma ideia, se produzia 1.700 roupões dia, e com o processo que nós fizemos de pegar os pedidos e entender o que estava chegando e pôr numa sequência de produção um pouco de roupão branco, então branco. Quando começava a cansar, a gente foi atrás de pesquisas, inclusive com psicólogos na época, com o pessoal de produção, pessoal de segurança no trabalho, para entender quando que ocorria o cansaço, né? A gente foi fazer pesquisa nesse sentido. E a gente entendeu que você entregava um X quantidade de roupão branco. Quando começava a cansar, a gente mudava o pedido branco para azul. Azul. Quando começava a cansar o azul, entrava um verde. Como o branco era muito grande, voltava para o branco. As simples trocas de produção de cor na hora da costura aumentou a produção de 1.700 roupões dia para 3.200 roupões dia. Você imagina a diferença de produção que deu por pegar uma relação de pedidos, colocar numa ordem de produção que cansasse o menos possível, foi só isso, que cansasse o menos possível as senhoras e as moças que faziam as costuras, e a linha de produção aumentou um monte sem precisar colocar uma pessoa a mais em linha de produção. Isso pra gente foi muito legal. Só que, enquanto a gente estava lá em Blumenau, trabalhando nesse projeto da Artex, um senhor chamado Collor de Mello, e não estou aqui criticando, enfim, mas ele entrou e cancelou o edital que a NTS tinha com a Itaipu Binacional. E daí o que acontecia? Ali foi o primeiro grande aprendizado que eu tive. Nunca coloque um único ovo na tua cesta. Isso é perigoso, a cesta pode cair, o ovo pode quebrar e você pode literalmente falir uma empresa. E infelizmente foi basicamente isso que aconteceu com a NTS. A NTS tinha um projeto enorme, tocava a Itaipu Binacional inteira. Eu fiz alguns códigos, alguns relatórios, algumas coisas para Itaipu. Eu fiz, foi código meu, mas eu não estava exatamente na produção do software de Itaipu. Eu estava conforme vinha alguma coisa eu produzia para Itaipu, mas eu não estava dentro 100% do projeto Itaipu. Mas quando entrou aquele presidente da República que cortou o edital que havia, o contrato que havia de Itaipu com a NTS, cara, a NTS morreu, infelizmente. Quem conhece Florianópolis, conhece a Avenida Rio Branco, no centro de Florianópolis, haviam duas torres enormes, as Plano Towers, e nós tínhamos um prédio daqueles inteiro locado pela NTS. Era uma empresa, só para você ter uma ideia, na época, com acho que em torno de 1.000 colaboradores. Então, se você imaginar, em 1988, uma empresa de software com cerca de 1.000 colaboradores, cara, é gente pra caramba, é uma empresa enorme. Então, foi um orgulho imenso. A gente tomava o café da manhã e a janta, o café da tarde, lá em cima no ático, cara, olhando o Beira-Mar Norte. Quem conhece Floripa sabe o que é a paisagem, sabe o que é poder tomar um café da manhã e um café da tarde lá de cima, olhando um pôr do sol na Bahia Norte, que é bacana. Enfim, mas a NTS fechou e a gente ficou naquela, caramba, e agora? E eu acabei voltando para minha cidade, tinha uma proposta de trabalho aqui, voltei a trabalhar aqui. Mas aí começou aquela situação de, e se eu tocasse uma empresa, e se eu fizesse, se eu desenvolvesse um projeto de ter uma empresa? E eu comecei a pensar nisso. Nesse meio tempo, um professor Rogério Ramos, querido professor Rogério Ramos, me convidou, Atos, a gente tem um curso de matemática aqui na nossa universidade, aqui no Uniplac, você não quer dar uma aula de introdução à informática, olha só o título, né? Introdução à informática, para uma turma de matemática, de graduandos em matemática? Eu falei, opa, que legal! E aceitei o convite, foi muito show, adorei aquela experiência. Eu já tinha dado aula pela NTS na Cidasc, eu já tinha dado aula na Dataprev, que eram empresas do governo, pela NTS. A NTS me pediu para dar essas aulas, eu não tinha experiência nenhuma dando aula e já foi muito legal. Entrei na universidade e estou lá até hoje. Para você ter uma ideia, são 28 anos de universidade, são mais... então, de 92 até agora, 28 anos de universidade, são 33 de graduação. E em seguida eu resolvi ter a minha empresa. E em 1993 a gente abriu uma empresa chamada Plongé Tecnologia. Olha só. Esse aqui eu guardo com muito carinho, que foi meu primeiro crachá lá na Plongé.
e é um crachá que a gente tem o maior carinho, porque começou como Plongé Computação Gráfica Limitada e a partir daí a gente cresceu, desenvolveu softwares, fez um caminhão de coisas. Uma das coisas que hoje a gente tem como orgulho, mas eu gostaria de transformar isso mais em dinheiro, claro, é que nós desenvolvemos em 1997, cara, um primeiro sistema de gestão de empresas, um ERP, como a gente chama, né? Um sistema que permite emitir nota, emitir cupom fiscal, controlar quantos a pagar e receber, controlar estoque, enfim, movimentação de qualquer empresa que qualquer empresa precisa. A gente desenvolveu então em 1997 o Company. E o Company foi, depois de muito tempo, cara, eu fui descobrir que o Company foi um dos primeiros sistemas ERP de Santa Catarina a rodar 100% for Windows. Ou seja, a gente usou naquela época uma linguagem de programação chamada Visual Basic, que era uma linguagem para o Windows, não era uma outra linguagem que rodava numa janelinha de prompt do DOS. Você lembra disso? Quem tem um pouco mais de idade lembra dessas janelinhas do prompt do DOS, né? Tinha muito software que rodava naquelas janelinhas de prompt do DOS, mas era um software DOS. E a gente fez o Company, todo ele realmente, verdadeiramente for Windows em 1997. Isso foi muito legal, foi um dos primeiros, com certeza, ERPs feitos para o Windows em Santa Catarina. Depois disso, a gente foi percebendo que aquele problema que aconteceu lá atrás com a empresa de software onde eu trabalhava, de ter um ovo praticamente só na cesta e ter quebrado aquele contrato, quebrou o ovo e a empresa infelizmente sucumbiu, me fez parar para pensar e eu falei, não, peraí, a gente tem hoje um sistema, o Company, que já tinha um crescimento legal de clientes, etc. Eu falei, cara, mas peraí, a gente tem uma cesta só e um ovo polido só aí dentro. E a gente resolveu começar novos projetos. E um dos projetos que a gente desenvolveu foi o Dive Control. O Dive Control foi o primeiro software brasileiro para mergulhadores, desenvolvido aqui todo 100% brasileiro, mas em 3 idiomas. A gente já tinha o software em português, em espanhol e em inglês. Então, todo o sistema, desde o manualzinho que vinha dentro ali em 3 idiomas, o CD instalava o software em 3 idiomas, enfim. Isso aqui foi bem bacana para a gente. Esse aqui, inclusive, quem conhece Lawrence Waba, tem uma assinatura dele aqui dentro, num evento que a gente participou, e foi legal porque ele teve um problema no notebook dele, ele tinha um Apple, e não rodava, ele tinha palestra para dar, o cara estava nervoso já, e tinha um amigo meu do meu lado, e a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, será que se tirar a bateria do notebook e pôr de novo, será que não funciona? E a gente foi lá e falou para ele, cara, experimenta tirar a bateria, dá uns segundinhos fora e põe de novo a bateria e tenta ligar, ver se funciona. Cara, ele tirou, esperou, olhando pra gente com uma cara desconfiada, pôs de volta, funcionou. Ele pôs um sorrisão lá na orelha, ele veio assim, vocês não fazem ideia. Eu estou amanhã indo embora para os Estados Unidos e eu precisava levar esse notebook funcionando, porque tem um monte de projetos aqui, um monte de coisas que eu tenho que levar. E eu não ia conseguir levar, ia ser um problema. E o cara... Aí eu mostrei para ele o Dive Control e ele, não, ele fez essa assinatura aqui legal e me deu um presente. Enfim, guardo com muito carinho. Só para você ter uma ideia, isso aqui foi uma ideia que quando eu tive, o pessoal me dizia assim, Atus, software de mergulho em Lages. Nós estamos a 3 horas, mais ou menos, distantes do mar, aqui na serra. Aqui não tem local para mergulho, não existe como. E uma coisa que foi bem bacana, e essa aqui já era a versão para Nitrox, né? Já com quem conhece mergulho sabe que já está um processo avançado aqui. E esse software aqui a gente conseguiu vender ele para mais de 25 países e isso foi para nós super bacana. Bom, depois do Dive Control, em 2009, eu fui convidado pela Uniplac, a universidade onde eu dou aula até hoje, a dar uma palestra. E aquela palestra, aquela primeira palestra dentro de sala de aula ainda, né, só para ali 30, 40 alunos, foi tão legal que me fez criar uma segunda empresa, que é a Meta. A Meta Instrutoria e Consultoria é uma empresa do Atos, palestrante, o Atos que dá curso, o Atos que dá, enfim, aulas. Até depois disso a gente transformou a Plongé em SoftXU e hoje a empresa chama SoftXU e quem quiser me encontrar é por aqui também, fica fácil pra caramba. Mas o grande aspecto foi o seguinte,
A carreira de palestrante me abriu um leque de network fantástico. A gente está falando aqui sobre como que um programador de computador, um nerd que fica sentado na frente do computador, se torna empresário, se torna empreendedor. Foram várias ações, eu estou contando algumas histórias aqui que vai te permitir entender quais foram algumas das sacadas. Uma delas foi dar aula. Dar aula é uma forma de você ter network. E network é um jeito de você ter relacionamentos com pessoas, ter links de contatos com pessoas que podem te abrir portas para negócios, né? Ou para conhecidos que podem te abrir portas para alguns projetos, para alguns negócios, para algumas vendas, enfim. E a aula foi a primeira forma que eu entendi de fazer um pitch sem ter a mínima noção do que era um pitch. Mas dando aula eu comecei a fazer pitches sem saber que aquilo era um pitch. E essas são duas ferramentas super importantes para quem quer empreender. O Scrum Price, então, é uma outra solução que vem depois. Eu acabei esquecendo de pegar aqui um produto, uma imagem, um material sobre o Scrum Price. O Scrum Price foi uma ferramenta que nós desenvolvemos de marketing de relacionamento, que a gente permitia que clientes entendessem, recebessem no celular as notificações de, por exemplo, ofertas de supermercados, de pão quentinho, final de tarde, vem comprar com a gente. Recebi as notificações, né? Isso foi em 2014. E o Scrum Price foi legal porque a gente conseguiu ter, através do Scrum Price, uma primeira porta aberta com a Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS. E através da ACATS, de novo, eu entendi o quanto é importante o network. Só que, de novo, você só consegue um bom network se você tiver um bom pitch. Não adianta de nada você bater numa instituição bacana como é a ACATS, por exemplo, querer uma reunião se você não consegue explicar o que você faz, qual é a tua proposta de valor, por que você está ali tomando um tempo de uma reunião de um executivo de uma ACATS, por exemplo. Eu lembro que eu passei 4 meses batendo na porta deles, ligando toda semana. Vem cá, eu queria uma reunião e nunca dava, nunca tinha como, sempre era complicado. E não por maldade deles, é que realmente a agenda do Poletini, que é o diretor executivo, é sempre extremamente ocupada. É sempre super agitada aquela agenda dele, como a gente brinca. Mas um dia ele me atendeu no telefone e ele me disse assim: Sr. Atos, bom dia, Poletini, o senhor quer uma reunião? O senhor pode estar aqui amanhã em Florianópolis? Eu falei, sim. Às 11 horas, ok? Eu falei, ok. Daí ele me disse assim, o senhor tem 15 minutos. E puf, desligou o telefone. Cara, eu fiz uma festa, porque eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso que alguém me escute, né? Então, eu saí daqui de Lages, no dia seguinte, de manhã cedinho, eu saí para ir para Florianópolis, e eu já saí com o pitch na cabeça. O que eu ia falar para o Poletini em 2 minutos. 2 minutos era o tempo que eu tinha para ganhar a atenção dele e fazer com que ele dissesse assim, para mim ele tinha que pensar assim, cara, fala mais, dane esse tempo, eu preciso ouvir mais de você. E foi isso que aconteceu. Aquela reunião de 15 minutos virou 2 horas e meia e a gente é amigo até hoje, a gente troca de vez em quando os WhatsApp da vida e a gente já participou de várias feiras da CATS, enfim, um network muito legal. Mas só deu certo aquele network, por quê? Porque eu fiz um pitch de 2 minutos para conquistar a atenção do Poletini. Esse foi a grande sacada. Depois disso, em abril de 2015, na verdade um pouco antes, bateu ali na empresa, me ligou o diretor executivo do Sebrae daqui da minha cidade e me disse o seguinte: Atos, como vocês estão ligados à associação comercial e tal, e eu sei o quanto vocês têm bom network, bom relacionamento com todas as empresas do setor e tal, seguinte, tem um cara que chegou aqui hoje, está na minha frente, que chegou um cara aqui no Sebrae, falando de um projeto que eu ainda nem sei direito o que é. É um tal de do Vercote, o Sport SC. Você pode receber ele aí para ele te explicar o projeto e de repente, se você achar legal isso, leva para as empresas de tecnologia lá da associação comercial, né, industrial. Falei, beleza, manda ele aí. Chegou o Delano, a gente começou a conversar com o Delano e eu falei, caramba, essa proposta é boa demais, cara, esse negócio não está bem certo. E a gente pediu um edital, pediu para dar uma lida no material enquanto ele foi visitar uma outra empresa no período da tarde. Ao meio-dia eu fiquei lendo o material que ele me deixou. E eu falei, cara, esse negócio é muito interessante. Aí eu liguei para o Delano, pedi para ele voltar, ele voltou, tiramos mais algumas dúvidas, pegamos essa informação e colocamos dentro do núcleo de tecnologia da CIL, e aí a gente percebeu que não, podia ser além. A gente passou para a CIL inteira, ou seja, qualquer empresa ficou sabendo do Sport SC,
e de 750, 800 empresas mais ou menos que se inscreveram naquele edital aqui de Santa Catarina, foi o edital só de Santa Catarina, nós fomos uma das 50 empresas que passaram naquele edital e resultado, em abril de 2015, nós estávamos tendo a chance, a oportunidade de abrir uma Softec Sul nos Estados Unidos. De novo, quando você tem 21 anos, o que você imagina que vai acontecer na tua vida? O que você imagina que vai acontecer contigo profissionalmente, como pai, como esposo, como... Enfim, a gente não sabe. Você imagina, em 2015, eu estava abrindo uma empresa nos Estados Unidos. Claro que, infelizmente, a gente pegou os anos de 2016, 2017 aqui no Brasil, complicados de economia, complicados de política, complicados de tudo. E para você fazer o que a gente faz, que é uma venda consultiva, a gente teria que ir muito aos Estados Unidos, fazer uma visita. Na venda consultiva, você tem que ir 1, 2, 3, 4 vezes no cliente para fechar uma venda. Você não vende na primeira, não é como venda de balcão, que você mostra um mouse, você quer comprar, é X reais, tchau, muito obrigado, o cara comprou e foi embora. Na venda consultiva, é consultoria mesmo que você acaba aplicando na venda. Você conversa com 1, com 2, com 3, com 5 pessoas, você apresenta o teu projeto, a tua solução, como que você resolve aquele problema para várias pessoas, até que alguém, num nível mais alto, assina o cheque e te contrata. Essa venda consultiva, imagina, Brasil e Estados Unidos, com o Brasil na crise política e econômica que ocorreu 2016, 2017, o que nós fizemos? Congela a empresa nos Estados Unidos. A empresa está congelada e a gente pode, a ideia inclusive era pensar o start de novo nesse 2020, aí entra uma pandemia, vamos embora, acontece, não tem tempo ruim não. Então, esse ano, apesar de tudo, ainda foi um ano muito bom, está sendo um ano muito bom, não terminou ainda, mas aquela meta, aquele pensamento de ir para os Estados Unidos vai ter que ser para provavelmente 2022, que a gente imagina que vai estar tudo de novo bem encaixado para a gente retomar a atividade lá. Mas, de qualquer forma, em 2016, a gente lançou mais um projeto chamado Target ID. Existiu um edital do SESI Senai e eles abriram um edital de segurança no trabalho. Pergunta o que eu manjava de segurança no trabalho, cara. Eu sabia o básico, eu sabia. Tem capacete, tem luva, tem óculos, tem máscara, tem roupa de proteção no trabalho, tem bota, tem equipamentos de segurança. E eu sabia, claro, que existem algumas normas técnicas de segurança. Eu trabalhei como consultor durante 2 anos dentro da Klabin, uma fábrica de papel enorme. E lá eu conheci um pouco de algumas regras de segurança do trabalho, locais, alguns ambientes que você obrigatoriamente tinha que ter alguns equipamentos de proteção, outros ambientes você tinha outros equipamentos, a mais ou a menos, enfim. Então eu tinha uma breve noção do que era segurança no trabalho. E eu lembro que o pessoal do SESI então nos passou esse edital, essa possibilidade de a gente se inscrever no edital, mas a gente precisava de uma ideia. Resultado, a gente fez uma reunião, um brainstorm enorme de 2 horas. Não faça mais isso nunca. Brainstorm é de 35 a 45 minutos no máximo. A gente fez um brainstorm de 2 horas, foi uma eternidade aquilo. Mas em parte foi legal, por quê? Uma moça que trabalhava com a gente tinha 6 anos de Ambev, experiência na fábrica. Um outro rapaz que trabalhava com a gente também na época, ele tinha mais uma experiência de uns 4 anos na Klabin, inclusive, onde eu também fiz um trabalho de consultoria lá por 2 anos. E foi interessante que a gente chegou na mesa e eu falei para eles, gente, existe uma possibilidade de a gente participar de um edital de inovação na área de segurança do trabalho, mas eu preciso que vocês me falem não da segurança do trabalho, mas de problemas que vocês vivenciavam dentro da segurança do trabalho. O que tinha de ruim, o que não dava certo, o que não funcionava, E eles começaram a falar, e a gente dele anotar tudo, cara. E foi legal, porque no final daquele brainstorm de 2 horas e meia, mais ou menos 2 horas e meia, nós tínhamos 3 ideias para postar no edital. Aí o que a gente fez? Poxa, vamos validar qual dessas 3 seria mais interessante para a gente escrever a ideia no edital. E aí a gente correu a conversar com algumas pessoas que a gente tem contato em algumas fábricas de amizade, de network de novo, e a gente foi conversar com algumas pessoas e eles disseram, Atos, essa é a ideia, cara, aposta, porque a gente apostaria nessa. Então, eu tenho 2 guardadas e uma foi a ideia do Target ID, onde a gente monitora se os colaboradores estão ou não usando os equipamentos de proteção obrigatórios nas áreas que estão sendo monitoradas,
a gente monitora se eles estão com equipamento, se tem equipamento vencido, a gente monitora a falta, então, claro, do equipamento, a gente monitora se aquela pessoa tem autorização de estar naquele lugar ou não, a gente consegue monitorar tempo máximo de permanência para locais como, por exemplo, uma câmera fria. A pessoa entra, fica X tempo e ela tem que obrigatoriamente sair, por uma questão de equilíbrio térmico corporal, né? Então ela entra, fica um tempo e sai. Esses controles todos a gente faz com o Target ID. E o Target foi muito legal porque nós passamos no edital SESI Senai de inovação daquele ano, de 2016. Era um edital nacional, então pra gente, sorrisão lá na orelha de ter passado foi muito bacana. E esse projeto nos abriu portas muito interessantes dentro da indústria. Depois disso, cara, a ideia, a gente não para, né? Como a gente brinca, eu acho que tem pulga na cueca, porque a gente não para não. Em 2017, eu já era palestrante desde 2009, e eu bati na porta. Eu tinha uma reunião em Florianópolis, e uma das reuniões que eu tinha em Florianópolis naquele dia, lembro até hoje, era uma sexta-feira, a reunião pifou. Enfim, eu tomei um bolo e não ia ter a reunião no começo da tarde. Eu já, como palestrante, já dando algumas palestras, já, enfim, fazendo alguns cursos e tal, eu descobri que em Florianópolis tinha a Fadel Palestrantes, que é uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, né? Aí eu falei, deu aquela brecha de tempo, eu falei, quer saber, cara, eu vou bater lá. Como quem não quer nada, o não eu já tenho, eu parto sempre desse princípio, o não eu já tenho, então vamos lá. Aí eu fui para a Fadel, bati lá, fui tratado de uma forma absolutamente carinhosa, absolutamente bacana. Encontrei naquele dia, por sorte, também o Fadel, que é o proprietário da Fadel, e a Janaína, que hoje é minha mentora como palestrante. E até hoje, graças a Deus, hoje eu faço parte do cast de palestrantes da Fadel com muito orgulho. E está sendo uma escola. Tudo isso é network, tudo isso tem a ver com o Atos, que era um programador de computador, um nerd de sistema, virar um empresário. Você está entendendo quanta ponte tem aí? Aí o que acontece? A gente, com o projeto do Target, de proteção, dos equipamentos de proteção individual, um dia a gente estava aqui, a gente trabalha, a empresa está dentro do Orion Parque Tecnológico, e um dia, eram 11 da manhã, o nosso diretor executivo, Clayton, me liga e disse assim, Atos, seguinte, cara, você tem que fazer um pitch às 2 da tarde. Eu falei, tá, o que vai acontecer, o que tem, né? Ele, não, cara, é o seguinte, vai acontecer um evento às 2 da tarde aqui no Orion e estão vindo algumas pessoas de Jaraguá do Sul, que é uma cidade aqui em Santa Catarina, e eles são de uma aceleradora de startups, uma empresa que acelera startups, né? Ajuda no crescimento das startups, focada na indústria 4.0. E eu queria que você apresentasse teu pitch, a gente vai convidar mais umas 3, 4 empresas para apresentar seus pitches. Você topa? Eu falei, pô, que dúvida, o pitch estava pronto, né? Sempre esteve pronto. E eu, 2 da tarde, estava lá no evento, conversaram, mostraram um pouco o Orion, bom, agora vamos começar os pitches. E nós fomos uma das 5, 6 empresas, não lembro direito, que fizeram suas apresentações de pitch. E no final, conversamos com o pessoal da Spin, foi muito legal o bate-papo e tal, mas tchau, muito obrigado. Isso foi em novembro. Depois, em fevereiro de 2018, o pessoal me liga da Spin e disse assim, Atos, a gente gostou muito do teu pitch, a gente gostou muito da tua ideia, do teu projeto. Você pode vir fazer um pitch em Jaraguá do Sul para a gente fazer mais uma avaliação? Eu falei, pô, vamos lá. E, benza a Deus, cara, com esse pitch feito lá em Jaraguá do Sul, nós fomos aprovados, o Target ID foi aprovado dentro da Spin Aceleradora e nós estamos sendo acelerados pela Spin com o Target ID também desde 2018. Depois, como a gente não para, em outubro ainda de 2018, através da Fadel Palestrantes, eu tive a felicidade de receber um convite de participar como coautor desse livro Palestrantes, né? São histórias que conectam, ideias que conectam, histórias que transformam. Nós fomos os palestrantes que escreveram cada um o seu capítulo, eu estou ali embaixo, enfim, e é um livro que me deu muita alegria escrever, por mais que eu tenha sido aqui um coautor, mas de novo, network. Eu conheci várias pessoas de editoras, eu conheci pessoas de outras agências de palestrantes, eu conheci outros palestrantes, pessoas de cabeças muito legais, e isso te ajuda a crescer como profissional, como ser humano, e isso realmente é muito bacana. Agora, por último, em 2019, a gente percebeu que
existe um equipamento que supermercadistas, lojas de varejo, atacado, distribuidoras usam muito, que são os coletores de dados. É um equipamento que faz uma leitura de código de barras através de um laser e esse equipamento lê o código de barras e armazena essa informação. É um coletor de dados, um coletor de códigos de barras. Só que esse equipamento, os mais simples, custam na faixa de R$ 2.800 até uns R$ 4.500. Depois os equipamentos melhores vão ficar na faixa de R$ 5.000, R$ 5.500 até uns R$ 8.500. Ou seja, é um equipamento caro para uma única pessoa usar. E a gente percebeu, cara, mas espera aí, hoje dá para usar num celular as mesmas funcionalidades, as mesmas ferramentas que tem um coletor de dados caro. E resultado, a gente desenvolveu o Coletor Pro, que é uma ferramenta que transforma celulares Android em coletores de dados. E, benza a Deus, a gente está de novo subindo em termos de escala de expansão do projeto. Então, o coletor, eu acho que já é o nosso... Eu não citei alguns outros que a gente já fez também, mas de menor relevância, mas eu acho que o Coletor Pro já deve ser o nosso 9º projeto dentro da Softec Sul. E, cara, a gente já tem pelo menos mais uma gaveta de ideias pela frente. O que eu quis falar com esse vídeo? Qual foi a ideia principal? Primeiro que eu recebi um convite muito bacana de um amigo dizendo assim, pô, conta um pouco da tua história, que é diferenciada, para que a gente possa entender um pouco quais foram os recursos, quais foram as técnicas, o que você usou para empreender. Eu posso dizer basicamente o seguinte, eu usei bom senso, eu usei muita honestidade com clientes, com fornecedores, com parceiros, com amigos, com todo mundo. Eu usei de muita empatia também, entender o problema do outro para que eu possa me comunicar melhor, me entender melhor, para que eu possa ser mais assertivo no mercado. Muito curso, muito treinamento. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma parte da coleção de cursos que ou eu já ministrei ou eu já recebi, congressos, eventos, feiras, enfim. Treinamento, conhecimento, sempre faça, nunca deixe de fazer. E uma coisa que você precisa muito é ter metas, é definir aonde você quer chegar. E isso não é fácil. Às vezes, como eu sou mais criativo, eu às vezes tenho uma dificuldade porque eu fico criando, pensando uma série de ideias novas o tempo inteiro. E eu tenho que parar e não, agora é esse aqui o foco, essa é a meta, é esse aqui o objetivo, é aqui que a gente vai. Quando você começa a desfocar demais, a tua chance de não dar certo é enorme. Então, cuidado com isso, acho que isso é uma das dicas principais. Então, tenha metas, e metas bem definidas. Até tem um material que eu vou disponibilizar em breve. Eu não sei em que data você está assistindo esse vídeo, enfim, talvez até já esteja disponível um material, uma aula sobre meta. Como você cria, como você desenha, como é que você elabora uma meta de vida, uma meta profissional, uma meta para o teu futuro, enfim. Tem dicas aí fantásticas nesse sentido. Procura, como eu falei, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, pode já ter saído esse material da meta, procura que você vai achar. Se não encontrou ainda, é porque ele está saindo. Então, esse material está pronto de ser lançado. Já foi até gravado. Mas tem uma situação que é interessante, que quando você tem uma meta bem feita, você consegue, de uma forma indireta, a criar uma série de necessidades, de processos teus, como profissional, como pessoa, para fazer a coisa dar mais certo ainda. Por isso que eu digo que meta é tão importante. Quando você tem uma meta bem definida, você consegue melhorar e definir corretamente, ou melhorar muito, pelo menos, o teu foco. Disciplina melhora muito quando você tem meta definida. Se você não tem meta, você não sabe nem para onde você quer ir, como é que você pode ter disciplina para tocar o teu negócio, disciplina para estudar, disciplina para pensar no teu futuro? Não tem. Outra coisa que você precisa e que você aprende quando você tem meta é resiliência. Problemas vão acontecer, os problemas vão vir, mas a resiliência te mantém de novo no foco, te mantém na meta, te mantém naquilo que você realmente quer. Depois tem uma outra coisa que ocorre quando você tem uma meta bem definida, que é a força de vontade para fazer isso acontecer. É você acreditar realmente em você. E olha, na boa, não adianta você pedir, Atos, você acredita em mim? Por quê? Quem tem que acreditar em você é você. Agora, o mais importante, quem tem que acreditar no projeto, no produto que você está fazendo, é o teu cliente.
Você tem que ter paixão pelo que você faz. Mas quem tem que achar lindo e maravilhoso o teu projeto, quando eu falo, por exemplo, do Dive Control, quando eu falo do livro, quem tem que achar lindo e maravilhoso esses projetos são os clientes. Eu tenho, sim, paixão, eu tenho o bem-querer, o tesão de fazer. Isso eu tenho, claro. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Mas quem tem que se apaixonar pelos meus produtos, pelos meus serviços, são os clientes. Eu não. Tanto que a gente já matou alguns produtos, alguns projetos que não estavam legais e a gente simplesmente tirou do mercado. Não valia a pena continuar. Não estava bom o projeto suficiente para que a gente pudesse encampar mais tempo, mais custo, mais tudo que um projeto envolve. Então, se você quer se tornar um empreendedor, e eu não vou falar aqui um empreendedor de sucesso, porque sucesso é relativo. Você pode me dizer o seguinte: eu quero me tornar um empreendedor de sucesso e eu quero ter X milhões de reais no banco. Pode ser uma forma de sucesso tua. Ou de repente você me diz assim: não, eu quero ser um empreendedor porque o meu sucesso é ter mais tempo para a família. É outra forma de sucesso. Ou o meu sucesso é ter reconhecimento profissional e pessoal, de família, de amigos, de pessoas da cidade que vão me ver como um profissional exemplar ou algo parecido. Então o sucesso é muito relativo. Não vou dizer para você quais são as regras para você ter uma empresa de sucesso, entendeu? Mas tenha principalmente objetivos muito claros. Aonde você quer chegar, como você quer chegar e principalmente quando você quer chegar. A partir do momento que você tem isso, não importa se você é um nerd que está se tornando um empresário, um empreendedor, não importa se você é da saúde, se você é da área de ciências exatas, se você é da pedagogia, não importa de que área você vem. O que importa é o teu interior, o teu cerne de boa vontade, de querer fazer, de não ter tempo ruim. De novo, muita resiliência. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, manda um direct aqui, a gente vai tentar responder da forma mais rápida possível. Eu vou responder sim, manda aí que a gente responde. Eu já estou respondendo algumas perguntas que a gente coloca lá no Instagram também. Se você tiver dúvida, coloca lá quando eu colocar as caixinhas de pergunta, questiona, pergunta, eu vou responder com certeza, tá? E fica aqui também disponível, se você quiser aqui responder. Eu não sei exatamente de que plataforma você está assistindo agora. Se você estiver aqui, por exemplo, no YouTube, por favor, se você gostou, dá um like, compartilha com pessoas que você, de repente, acha que esse vídeo pode ser interessante, que essa outra pessoa possa assistir. Ativa o sininho, de repente, se você gostou, para receber avisos de próximos vídeos que a gente vai estar divulgando e disponibilizando aqui também. Se você está no Facebook também, curte lá, por gentileza, se você gostou. Se você não gostou também, agradeço muito o teu tempo. Desejo muita felicidade e, de novo, você tem mais de 21 anos? E aí? Já sabe para onde vai? Já sabe o que vai acontecer com o teu futuro? Tem menos de 21? Sabe o que vai acontecer lá para frente? Não, a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. O que a gente precisa, sim, boa vontade, determinação, foco, meta e muito sangue nos olhos, como a gente brinca, para realmente chegar nesse sucesso, seja ele qual for, que você está desenhando para o teu futuro. Então seja muito feliz, desejo de coração que você possa ter um futuro maravilhoso, com saúde, com felicidade, que mesmo nesse 2020, a gente está agora em dezembro, terminando 2020, foi um ano pesado em todos os sentidos, mas de qualquer forma para nós foi um ano bom, foi um ano de conquistas, um ano de desafios enormes que a gente conseguiu passar, bens a Deus, bem, e eu espero que você esteja bem nesse final de ano. Então, tudo de bom. Fica à vontade, de novo, para escrever e eu estou aqui para responder. Tá bom? Sucesso! Se você curtiu, continua aqui no canal, porque a gente vai ter sempre materiais focados no empreendedorismo, focados no negócio de ter uma empresa, o que eu preciso fazer para ter essa empresa, ou na área de vendas, que é uma área fantástica também de se trabalhar. Enfim, se você gosta desse material, empresas, negócios, estudo, melhoria profissional, melhoria contínua, vendas, você está no canal. Fica à vontade para curtir e eu te espero no próximo vídeo.